Olá, pessoal! Mais uma segunda-feira começando e é claro que só para elas aqui para vocês. A doutora Fabi hoje recebe a apresentadora Nani Venâncio, que contou a história de vida dela, falou sobre fertilização in vitro, quebra de tabus e muitos outros assuntos importantes. Então, confere. Sejam muito bem-vindos ao Só para Elas. Nós temos recebido muitas mensagens, muitas perguntas. Isso tem feito uma diferença enorme para muitas mulheres. Essa interação ela é muito importante. Continuem nos mandando todas as dúvidas e perguntas. E hoje nós temos uma convidada, que ela é apresentadora, ela é ex-atriz e que vocês vão saber quem é. Nani Venâncio. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por doutora. Estar aqui uma honra, viu? Uma honra. Eu gosto muito de ver o trabalho de vocês, mulheres poderosas numa área de trabalho tão séria, tão bonita e levando informação. Isso é muito importante, né? A mulher a gente se abraça, né? Porque a gente levando informação, a gente consegue ajudar muitas mulheres. Muita gente. Eu sempre falo que a mulher, ela precisa muito ouvir. Sim. Muitas vezes ela não consegue expressar, mas ela ouvindo, vai entender, ela né? Se identifica. Isso faz toda a diferença. E quando tem a clareza, né, no jeito de explicar e levar essa informação, é o que precisa, né? Porque a dona de casa, quem tá aí ligadinha assistindo o programa, precisa de informação, gente. Então nós temos uma das melhores médicas do país, levando o quê? Informação para todas nós. Isso é exatamente. Parabéns. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, né? De saúde íntima. Eu sou sua convidada. De histórias que eu fiquei bem impactada, assim. Muita coisa. Então, vamos quebrando tabus. Você está à frente dos holofotes há muitos anos, né, da televisão. Como foi essa transição, essa fase do próprio amadurecimento da mulher? Como foi perante aos holofotes essa mudança de idade, que a gente vai mudando as nossas fases? Quando eu fui ver... Já está na televisão há mais de 30 anos. 36 anos ao vivo, doutora. 36 ao vivo. Eu já passei por todas as fases da televisão. Comecei muito menina, muito jovem, né? Com 17 anos, eu já estava morando no Rio de Janeiro. Eu comecei com, acho que 19, eu já estava na Globo fazendo aquelas praças do Você Decide ao vivo, já viajando o Brasil todo. Era eu, a Virgínia Novick, a gente dividindo aquele programa para o público no Brasil inteiro. Então, desde muito jovem. Com 18, eu já fazia Vivo Gordo, Os Trapalhões, aquela coisa bem de início de carreira. Isso. Estudava na Cal. Né, me formei pelo Centro de Arte Laranjeira, CAL, no Rio de Janeiro, como atriz. Comecei a atuar como apresentadora, trabalhando. Muito jovem. Então, eu passei por todas as fases. E naquela época tinha aquele glamour, né? A gente, nossa, acontecia, capas de revista. E era um mundo diferente. Então, quando as pessoas perguntam, né, muitas vezes, porque eu tenho uma filha que vai fazer 30 e tem uma filha que vai fazer 16. Então, às vezes, a mais velha, às vezes, entra em crise. Porque você foi isso. Porque você estava grávida de mim, você estava magra, seca, que não sei. Entrando ela em crise. Essa coisa de ser mãe de adolescente. Eu falei, meu amor, é assim. Na vida, a gente tem que entender e viver as fases. Eu já tive 15, eu já tive 20, eu já tive 30, eu já tive 40, e tô nos 50. Então, eu acho que isso é bacana. A gente não tem que brigar. E eu nunca fui uma mulher de esconder a idade. Eu tô com 56. 57 anos, né, já. Então, assim, eu não tenho por que falar. Eu não sou uma mulher de 56 que penso, me visualizo que eu tenho 30, que tenho 40. Não, eu acho que a gente tem que estar feliz em cada fase, entender o amadurecimento, saber se cuidar, né, ter os cuidados, cuidar da saúde primordial e viver cada fase. Porque passa muito rápido tudo. Passa muito rápido e eu acho que a gente tem que aceitar a nossa fase e de uma forma feliz. Leve, né? Leve e tratar o corpo, a mente, a área íntima, que hoje nós estamos falando muito sobre isso. E essa aceitação também quebrando muitos tabus que a mulher, ela simplesmente não podia falar. Era tabu, não se falava sobre sexo, não se falava sobre partes íntimas, os tratamentos que vocês hoje, médicos, tem rejuvenescimento íntimo, gente. Hoje,
Só não tem informação quem não quer. Porque se você tá aí reclamando, tá parada, triste, tá com vergonha, quebra todos esses tabus aí, começa a prestar atenção na doutora Fabi, que ela esclarece toda e qualquer dúvida. Então, com o rejuvenescimento íntimo, isso para a mulher dá muito mais segurança, doutora. A mulher pode fazer, eu já fiz também, eu acho que toda mulher deve fazer. Não, e a mulher, ela muitas vezes ela associa o rejuvenescimento íntimo a estético. E hoje 90% é funcional. Gente, é tudo. Ele agrega os dois. Agrega os dois e previne muitas alterações, como futuras cirurgias, que às vezes não é preciso fazer. E me conta como é que foi a sua trajetória em relação a fertilizações. Olha, Porque a gente vê que tem muitas mulheres que passam por isso, sofrem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre ansiedade, né? A mulher, quando tá tentando engravidar, gente, pelo amor de Deus, arruma uma médica maravilhosa, um médico maravilhoso que você confia e tenta relaxar um pouco. Eu vou dar dica de experiência própria. Eu fiz 14 fertilizações in vitro no decorrer dos 15 anos para conseguir engravidar da minha segunda filha. Você vai falar, Nani, mas o que você tinha? Doutora, nada. Eu fui revirada ao avesso pelos médicos. Nada. Tinha prolactina alta que você toma aquele comprimidinho pequenininho e controla. Nada. Não tinha nada, não aparecia nada, eu não conseguia. Eu não sei se eu tinha muita vontade de ter uma segunda filha, porque a primeira eu só estimulei. Tive o controle e sabia quando estava ovulando e engravidei. A segunda, nada. E teve muita diferença de idade? 14, então uma tá com 29 e a outra tá com 15, 14 anos. 14 anos, Mas 14 anos tentando, por isso eu te falo, foram 14 fertilizações. Então eu não desisti. Eu falo assim, duas coisas. Primeiro que a gente tem que falar a verdade, viu, gente? Muitas vezes não é falado pra gente a verdade. Eu tô falando como mulher e que senti na pele. Eu acho que a gente tem que ter informação, conversar com o seu médico, tem que ter a liberdade de conversar, esclarecer os prós e os contras, o que esse monte de hormônio no nosso corpo pode acontecer, qual o intervalo para você fazer uma outra fertilização. Não me passaram isso, doutora. Na época não me passaram. Talvez, então a gente acaba tendo essas informações, elas são importantes. Sim. Será que seria necessário 14? Será que não precisaria de um tempo? Poderia ter dado um tempo, doutora. Hoje eu teria dado um tempo. Uma infinidade de esclarecimentos que hoje nós podemos ter em relação a isso. Eu acho que o tempo era importante. Exatamente. E a ansiedade, ela nos atrapalha mais, muito. Né? Muitas mulheres fazem a fertilização e depois engravidam. E logo em seguida engravidam. Não é? Eu tenho muitas pacientes que dizem, nossa, meu segundo filho foi seguidinho porque eu não cuidei, porque eu tinha um problema para engravidar. Não, a nossa, claro que tem toda a parte física, médica, da mulher, de complicações que podem ter ou não, e tratamentos que devem ser feitos para conseguir engravidar, mas o fator emocional, hoje a gente já sabe que a gente desencadeia inúmeras doenças. E vai. Lembrando, gente, que é uma boa dica para as mulheres, a gente tem que falar, 30%, 40% é o problema da mulher, 40% do homem, 20% do casal, tá? Então nunca é culpa só da mulher. A gente tem que tirar esses pesos também, essas culpas que as mulheres carregam, achando não consigo engravidar, a culpa é só minha. Não. Muitas vezes pode ser do seu parceiro e pode ser do casal também, né? E a gente fica lutando, doutora. E a própria pressão, às vezes, do casamento. Eu falo aqui no programa que é um só para elas, mas eles precisam saber de várias informações. Sim. E eu recebo pergunta deles. Isso é muito importante. Eu recebo perguntas, inclusive, direcionando a esposa. Porque a mulher, ele não sabe se ela está se sentindo assim, não quer falar, se realmente ela está com algum problema. Então, em todas as questões. Né? Porque nós temos quantas fases difíceis na nossa vida? Nós temos a puberdade. A mulher o tempo todo, né? A gente já nasce com Exatamente. Já nasce com esse peso, né, gente? Ser mulher não é fácil. E depois a melhor idade, né? Esse negócio de melhor idade também. Mais. Oh, meu Deus, esse negócio de melhor idade é complicado. A gente fala melhor, mas não é melhor não, viu, gente? Vai aparecendo um monte de coisa, viu? Entrou na menopausa, então. Vou falar pra vocês. Da menarca, a menopausa, quando você entra, é um monte de problema, né, doutora? É um monte de... É rápido demais as mudanças, né? Aí, exatamente. A mulher de fases, ela é um nome perfeito. Isso eu falo todos os dias também. É impressionante. Porque se a gente tá menstruando, né? Parou, não tá, 3 meses o negócio parece que despenga. Exatamente. Gente, e aí todo mundo fala, cai muito rápido. Cai muito rápido. Cai o seu hormônio, cai a beleza, cai a pele, vai dando flacidez. É impressionante. E nos conta do fato que ocorreu no pós-parto. 12 dias depois. Que eu diria assim, realmente é uma segunda chance.
Então nos conta um pouquinho de como foi. Já contei a trajetória de N tentativas para fertilizações e consegui engravidar da minha segunda filha, né? Tá. A Moira. Quando ela estava com 12 dias, e foi parto normal. 12 dias. E a tua primeira gestação? Normal também. Aí a segunda foi normal, né? Não vou nem falar isso, que eu não vou ficar romantizando parto normal, sim, porque hoje eu tive as duas parto normal. Hoje, eu juro pra você, doutora, se hoje eu tivesse uma filha agora, eu faria cesárea. Não tô fazendo se eu tivesse mais jovem, viu, gente? Não tô falando pela idade, esses riscos, não. Sim. Tô falando assim, hoje eu teria ido por um outro caminho. Mas 12 dias depois, eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Imagina. Então, assim, eu fiquei entre a vida e a morte. Eu fiquei em coma 18 dias, né, na UTI. E desaprendi tudo. Em 18 dias no hospital, com a trombose cerebral hemorrágica, né? Foi um momento muito difícil, porque a neném tinha 12 dias, imagina, né? E você fica no coma, você não sabe nada. E quando você sai do coma, que vai para uma UTI, e sai da UTI e fica na SEMI, você fica muito... A vida muda tudo, assim. Era preocupação quando voltou o meu racional, tá? Porque até então estava em coma. A preocupação com a neném, porque não estava mamando, o peito cheio de leite, eu toda amarrada no hospital, e eles, imagina, em coma, depois eles tirando o leite. Ele já é extremamente difícil, né? Ainda mais quando envolve uma doença ou qualquer alteração física da mãe. Não é? É muito triste. E levou quanto tempo a recuperação? Eu fiquei 18 dias no hospital e depois mais 2 semanas de home care. Mas para eu recuperar, para eu sentir que eu estava bem, mas é bom dar um alerta, porque depois de ter passado por tudo isso, quando você encara, né, um EQM, é muito difícil. Não falo que seja fácil, é muito difícil, doutora. Eu só imagino, porque o índice de óbito, ele é muito alto. Eu tive 89% de chance de óbito. Imagina, meu marido teve que assinar. Exatamente. Né? E quando eu voltei, que eu consegui começar a recuperar, eu perdi 2/3 da visão periférica, do lado esquerdo. Só que quando fala, você médica sabe, né? Fala 2/3 da visão do periférico do lado esquerdo. Você pensa que é só o olho esquerdo desse lado. Não, são os 2 olhos. É o lado esquerdo dos 2 olhos. Então eu ficava enxergando só para frente ou para direita. Nada na esquerda. Então eu tive que reaprender a andar. Eu perdi 19 quilos nesses dias de internação. Eu desaprendi a andar. Eu perdi a visão periférica do lado esquerdo. Eu tive que reaprender tudo. Mas a gente pode encarar isso também como um renascimento. É um né? renascimento. É uma outra visão. Por isso que eu nunca fui uma pessoa fútil, doutora, assim, sabe? Eu sou mineira, nascida na fazenda, então eu sou muito pé no chão, meus valores são família, casa, amigos, eu gosto muito disso. Então, eu nunca fiquei presa, pega, vaidade, apesar de trabalhar como apresentadora de televisão a vida inteira, só me entendo como apresentadora a vida inteira, mas eu nunca fiquei presa. Então, esses meses que eu fiquei em casa, que eu não enxergava do lado esquerdo, umas 2 vezes, doutora, eu saí para jantar, depois, um pouquinho, quando eu estava andando, para ir no Josefino, no restaurante, pertinho da minha casa, assim, para jantar. O não enxergar, eu quebrei a taça, sabe assim? Eu quebrei a taça, eu não enxergava. Então, aquilo me travou. Aí eu percebi, quando eu fui para casa, e eu morava numa cobertura, e que tinha muitos corredores assim, aí eu comecei, e era duplex, então eu não estava conseguindo ir pro coisa. Aí eu comecei muito a me bater o lado esquerdo por não estar enxergando. Aí eu comecei a entrar, eu percebi, porque eu entrevisto médicos a vida inteira, todos os meus programas são entrevista com médico, eu acho vocês fantásticos. Aí eu comecei a achar que eu estava entrando em depressão. Nunca na vida tive depressão, nada disso. Eu falei, Nani, você está entrando, por entrevistar os médicos. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu estou entrando numa depressão, não está dando, porque eu estava batendo, e eu fiquei com vergonha, e tem toda quebrei os copos. E tem toda a alteração hormonal que ocorre também. Então, que já é um fato comum. Tudo, doutora. E uma das questões que a gente fala muito em termos da pílula contraceptivo ou da terapia de reposição hormonal, que um dos maiores medos é da trombose, mas o pós-parto, ele aumenta 20 vezes a chance de ter um tromboembolismo. E a gravidez? E o você fazer um parto normal, isso com 40 anos? Hoje é recomendado ou não? É recomendado. É que o parto normal, ele vai depender muito de como a mulher vai estar, de como é a pelve, de qual o tamanho do bebezinho. Eu tô falando assim com 40, né? Que às vezes você fica pensando, né? Será? Depende das comorbidades, né? Também tem vários fatores que vão interferir. Principalmente a estrutura, a pelve da mulher, o tamanho do bebê, como está esse bebê e como está essa mãe, né? E todo o fluxo
sanguíneo da mulher, principalmente pressão, ela aumenta. Ela muito, pode, né? ela pode alterar, dependendo dos fatores. No pós-parto, a própria descompressão do abdômen, ela pode levar a um maior fluxo cerebral, que faz parte. Porque a mulher com um abdômen muito gravídico, então distendido, e a pressão que faz no abdômen, ela pode diminuir. Então, por isso que a mulher tem, às vezes, muito pelo contrário, às vezes também faz mais hipotensão. Então, tem várias alterações circulatórias que podem ocorrer. E vai depender de cada caso. A via de parto, ela é muito... Não é a idade, mas sim fatores em relação a bebê, mãe. Então, estava tudo perfeito. A minha gestação estava perfeita, por isso que eu te falo. A primeira, que era super tranquila para engravidar, eu fiquei juntando tudo, tá? Eu ficava uma semana no hospital, quase sócia do São Luís. Uma semana, depois 5 dias, depois 15 dias, depois 20 dias. Fiquei mais de 3 meses internada, juntando tudo. A primeira. E a segunda, eu não tive nada. Uma gravidez perfeita, fantástica, tranquila, super de boa, super leve. Só ganhei 8 quilos nas duas. Imagina, entendeu? Super bem. Sim, super tranquila. Super e aí tranquila. Aconteceu que, pós o parto, 12 dias depois, 2 AVCs, uma trombose cerebral. Mas, graças a Deus, superou. Então, eu tô aqui para provar e mostrar também, gente, que a gente não pode desistir dos sonhos, entendeu? Eu acho que as mulheres não desistem mesmo, e ser mãe é maravilhoso, a gente só não tem que romantizar o tempo todo tudo. A gente tem que saber, entrar consciente, saber os tratamentos, o que você vai fazer. Não desistir. Eu não gosto dessa coisa de desistir, sabe? Eu vou desistir, já fiz deu errado, não quero. Não vou tentar. Não, gente, desista não. Fiz 14 e consegui. Uma filha maravilhosa. E a força do pensamento também, né? A palavra, a força do pensamento tem muito poder. Tem poder. Porque se a gente também começa a ser sempre negativa... Eu não gosto. Exatamente. Eu não gostei de andar com pessoas negativas. Porque o alto astral, energia... É tudo energia, né? Flui muito mais fácil. Eu acho que quando você está cercado de gente do bem, pessoas alegres, com energia para cima, tudo muda também. E depois desse episódio, assim, o que mudou na tua vida? Em relação a ver o mundo, a ver a vida? Eu acho, como eu falei, que eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, muito tranquila, muito de paz. Hoje eu busco mais estar no meu tempo em coisas assim, menos multidão. Isso é uma das coisas que mudou. Eu não sei também se é amadurecimento. Hoje eu tenho muito mais amor, mais tranquilidade de estar num sítio, estar na natureza, estar num lugar de paz, do que no meio de vou lá para uma 25 de março, muita gente. Também acho que pode ser um pouco pela cirurgia, porque foi uma cirurgia de 17 horas na cabeça, a gente perde neurônio demais. Então, eu não sei, eu sou uma mulher literalmente cabeça aberta, viu? Então, eu não sei, essa coisa de muita gente, assim, gente, me deixa um pouco meio assim, atrapalha, fala, meu Deus, eu gosto da paz. E a gente revê, quando a gente tem essa experiência quase morte, a gente volta com aquela gratidão mais a Deus, sabe? Mais gratidão, eu sempre tive fé. E você volta com mais fé, eu sou uma mulher de fé, eu tenho fé. Eu não falo de religião, não importa a religião, não importa o credo, não importa nada, gente. Importa é o seu contato com Deus, é o seu pensar e ter um pensamento positivo. Então, assim, eu só aprendi a valorizar mais as pessoas que eu gosto, os amigos que estavam comigo em todos os momentos e o acordar. Então, para mim, assim, eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão no coração. Eu acordo agradecendo, meu Deus, obrigada, acordei, nossa, né? Isso para mim é um motivo de felicidade. É curtir as menores coisas. Exatamente. As mulheres, elas se preocupam muito com tudo. É uma visão, é um pensamento feminino e um pensamento masculino totalmente diferente, né? Diferente, né? A mulher, ela tem que estar preocupada ali emocional demais, muita coisa, né? Exatamente. Ela tem que estar preocupada ali com porque a mulher trabalha os dois lados do cérebro, né, gente? A mulher trabalha com o cérebro cruzado, os dois lados. Isso cientificamente falando. E o homem só trabalha um lado. Então, a gente é pensamento demais, coisa demais para fazer, né? E essa preocupação, muitas vezes, com pequenas coisas que nós podíamos relaxar mais. Relaxar um pouco mais, né? Ganhar um tempinho. Exatamente, eu acho que isso também ajuda. Às vezes a gente acaba se estressando, às vezes demais. Previamente, até antes de acontecer, isso leva a uma maior angústia. E a ansiedade, e a mulher é muito mais assim. E a gente tem que cortar isso, gente. Ansiedade é você já ter medo do que nem aconteceu. Então, é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Então, tem que começar a ser mais tranquila. Eu acho que a gente tem que ter, sabe o quê? Um bom médico, né? Uma boa médica, uma pessoa que você confia. Você tem que ir 2 vezes por ano, independente de ter ou não ter nenhum sintoma, você tem que ir no seu médico. Fazer essas coisas, sempre ter o controle.
sabe, dos seus hormônios, como que tá o controle, está na menopausa, fazer o acompanhamento. E se formar, né? Saber o que está acontecendo, saber também as medicações que usa. E se conhecer. Se conhecer. Conhecer seu corpo, ver o que tá bom, o que não tá. Exatamente. E estar alerta aos sintomas, aos sintomas, a todos os sintomas, inclusive das fases de vida. Muda tudo, né? Muda tudo. Mas, meu amor, maravilha é isso, né? A gente tá aqui, né? Não importa, eu já tô com 50, já passei de 50. Vamos viver os 50. Adianta eu ficar pensando quando eu tinha 30, doutora? Não adianta nada. Não adianta nada. 30 tem minha filha. Exatamente. Sabe assim, 30 tem minha filha. A gente também, a mulher tem que parar com isso, viu, gente? Viva o seu hoje. Expectativa vai gerar ansiedade, esse excesso de ai, porque eu não tenho 30. Ai, porque não. E passa mais rápido. Viva hoje. Se não viveu hoje, viveu amanhã. Mas não vai passa mudar. Muito mais rápido. Não vai mudar. Você só pode ter a sua vida com muito mais qualidade de vida, entendeu? Porque hoje os tratamentos, né, são fantásticos. Você pode cuidar da sua pele, do seu corpo, da sua saúde mental, física, espiritual. E aí é isso, ser feliz, né? E quais temas de saúde íntima você acha que é importante nós falarmos para as mulheres? Eu acho que a mulher tem que... Masturbação. A mulher tem que conhecer o corpo, elas não falam, elas têm vergonha. Se você não conhecer o seu corpo, se você não souber o que você gosta, fica muito difícil você jogar essa responsabilidade pro seu parceiro. Então as mulheres têm que conhecer o corpo, conhecer mesmo, saber do seu corpo. O que é bom, onde está saudável, o que não está. Esclarecer essas coisas. Eu acho que esse laser íntimo também, eu acho uma maravilha que as mulheres deveriam informar mais sobre. Porque ele ajuda muito, é o sonho, né, que venha para a rede pública. A gente, infelizmente, ainda não está na rede pública, mas é o sonho de todos os médicos. Quando vier, porque ajuda tanta saúde, ajuda para quem tem, começando que é perda de urina. Exatamente. É um monte de coisa, doutora. Exatamente. A ginecologia regenerativa, hoje, ela é o grande... É o grande crescimento, né? É o grande crescimento da ginecologia moderna, que nós chamamos. Eu acho fantástico, doutora. Porque a gente consegue tratamentos que jamais conseguiríamos em outros momentos. Não existia. Jamais. Mulheres pós-tratamento de câncer, com ressecamento, com dificuldade lubrifica, de né? Fica mais lubrificado, exatamente. Gente. E todos os tipos de câncer podem levar a uma menopausa precoce, que vão levar a um ressecamento, a uma diminuição do canal vaginal, entre vaginismo também, né? Muitos pacientes jovens com vaginismo. Hoje nós temos tratamentos inúmeros. Infelizmente, as tecnologias a gente não tem de acesso fácil, né? Não é um público pequeno. Hoje eu tenho coordeno uma escola de pós-graduação e nós conseguimos atender muitas mulheres gratuitas. Ai, tá vendo? Exatamente, mas nós não conseguimos a grande parte da população. Todo, né? É verdade. Mas a gente tem vários colegas já que trabalham em universidades, que já estão com algumas tecnologias também podendo levar. Outros especialistas, proctologia, urologia, já estão trabalhando com essas tecnologias a laser. O laser veio para ajudar demais, Exatamente. Né? E a gente tem também muitos recursos que as mulheres podem ir de informação. A informação é tudo. A informação é a base, né, doutor Fabi? Exatamente. Se você não está tendo dinheiro, não está conseguindo fazer esse tratamento, mas você tem informação, você já sabe o que não pode fazer. Ou coisas que você também, né, que vai te ajudar de alguma forma a você ajudar o seu corpo. Então, assim, gente, a gente não pode ficar parada. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão, informação. Informação nunca é demais. Não pode aceitar que está com dor e é normal. Dor não é normal. Não pode aceitar que está com perda de urina e é normal, vamos viver assim. Nada é normal. Não pode aceitar que não está sentindo, não está tendo orgasmo, que não está se reconhecendo. Não pode aceitar isso, porque fica aquela... Você vai sofrendo em silêncio, né? Sofrendo em silêncio. É uma dor sua, única, né? Sua única, não falam. Sim, e você fica infeliz. E fica infeliz. E acaba depositando, às vezes, a infelicidade em outra coisa. Que é pior. A gente sabe, né? Aí vai descarregar na comida, vai comer demais, vai ficar estressada demais, mal-humorada demais, fim de relacionamento. Gente, diálogo. Primeira coisa, diálogo em casa. Conversa com seu parceiro. A melhor pessoa para saber do seu problema é seu parceiro. Entendeu? Porque você tem que falar também o que você tá gostando, o que você não tá gostando, se tá bom, se não tá, se você tá com dor. Tem que ter mais diálogo, né, doutora? Com certeza, o diálogo leva a gente a conseguir mudar a forma de pensamento do casal, da família, né? E os filhos também. Acho que é importante a gente sempre ter uma conversa e poder levar
muitas vezes é difícil a gente falar o que tá lá guardadinho. Não vai, né? Muita coisa você não vai, mas pelo menos se você, o seu parceiro, você tem que as coisas, se tá sentindo dor, se tá machucando, né? Tem que perguntar, tem que ir pro médico perguntar também para tirar as dúvidas. Aí, doutora, aí nós vamos cair numa outra parte, né? Por exemplo, não tá bom, vamos lá, vamos falar do sexo, que a gente tá falando da saúde sexual do casal. Se não tá bom, mas não é também chegar e naquela hora, né, gente? É toda uma sedução, é toda uma conquista. O sexo começa antes, no café da manhã, entendeu? Conquistar, você se arrumar, o homem também se arrumar, tá bonito, você se ajeitar, se perfumar, arrumar uma roupinha bonita, charmosa, ele também fazer a mesma coisa. O auditivo, mulher é auditiva, a gente gosta de ouvir. Sabe? Porque senão fica essa coisa mecânica também dos casais que chegam e acham que a mulher tá ali à disposição o tempo todo. E a mulher acaba se sentindo até usada muitas vezes, que não é pra ser. Aí, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa. Como nós estávamos falando, os homens também precisam saber das alterações que ocorrem nas mulheres, não acha? É muito importante conhecer, né? Conhecer a sua parceira, saber o que passa na cabeça dela e no corpo. Exatamente. Principalmente na alma, né? Na alma. E você? Acha que nós deveríamos de falar mais para os homens das alterações das mulheres em diferentes fases da vida? Deixa aqui a sua resposta. Como em todo programa, eu deixo uma dica aqui no final. O não fortalecimento do assoalho pélvico em mulheres que fazem abdominoplastia pode favorecer a perda de urina. Obrigada, muito maravilhosa. Obrigada pela presença. Obrigada, foi uma honra, tá? Foi uma honra, queria ficar mais tempo aqui. Eu ficaria horas e horas, olha, porque quando a gente tem uma mulher assim, interessante, inteligente, uma médica como você, que tem clareza nas palavras, a gente fica batendo papo horas e horas. Horas e horas, muito uma honra, viu? Aqui com a gente. Obrigada mesmo. E vamos deixar aqui nossas redes sociais. Nani Venâncio Oficial, no Instagram, tá tudo lá, todas as informações. E eu, @doutora Fabiane Gama. Eu quero agradecer a audiência de todos e até o próximo programa. Só para elas, chegando ao fim. Nani, incrível compartilhando sua história. Obrigada por ter vindo aqui dar essa entrevista pra gente. E é claro, na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.